Sejam bem-vindos ao canal do Senhor Jesus Abrindo Caminhos. Recebam orações diárias por você e toda a sua família. Clique no símbolo do gostei para que o YouTube entenda que é algo bom. Deus os abençoe e proteja sempre, em nome do Senhor Jesus. Crônicas, 1 Crônicas, capítulo 11, versículo 1 ao 3. Todo Israel, o reinado de Davi, rei de Israel. Todo Israel reuniu-se com Davi em Hebrom e disse: somos sangue do teu sangue. No passado, mesmo quando Saul era rei, eras tu quem liderava Israel em suas batalhas. E o Senhor, o teu Deus, te disse: você pastoreará Israel, o meu povo, e será o seu governante. Então, todas as autoridades de Israel foram ao encontro do rei, em Hebrom, onde este fez um acordo com elas perante o Senhor. E ali ungiram Davi, rei de Israel, conforme o Senhor havia anunciado por meio de Samuel. O profeta Samuel tinha ido à casa do pai de Davi e ele foi para ungir Davi. Só que ninguém se incomodou em chamar Davi para a mesa. Ninguém chamou Davi. Davi estava pastoreando as ovelhas e para os irmãos de Davi, o pai de Davi, ele não significava muito, porque para o que o profeta foi fazer, eles nem se incomodaram com Davi, nem chamaram Davi para a mesa. Não, para eles Davi era só um menino e não prestavam atenção em Davi. E era um dos outros que o pai achava que tinha mais chance. Enfim, quando eles estavam à mesa, o Senhor falou com o profeta que não era nenhum daqueles e perguntou se ele tinha mais um filho. E o pai de Davi pediu para chamar Davi. E Davi chegou e ele falou que era ele, o ungido de Deus, que ele ia ser o rei. Ele era escolhido para ser rei. E Davi continuou sendo a mesma pessoa. Ele continuou pastoreando as ovelhas, continuou fazendo tudo que ele fazia antes. E era uma vida que ninguém prestava atenção nele. Ele vivia cuidando das ovelhas do pai e os irmãos rindo muito dele. Porque os irmãos se achavam superior a ele. Então, foi passado o tempo, quando chegou a vez do gigante, Davi orou a Deus, Deus o capacitou, por ele ser leal com as coisas de Deus, ele foi escolhido. E o gigante caiu, porque o Senhor lutou a batalha de Davi, e o gigante caiu e Davi libertou aquele povo das mãos dele e dos filisteus. Depois Davi ficou ajudando o exército de Saul. E Davi sempre vencia todas as batalhas porque o Senhor era com Davi. E Deus foi preparando Davi e Davi foi fazendo a vontade de Deus. Tudo que Davi fazia, ele conversava com Deus, se humilhava a Deus, ele cantava para Deus, ele fez muitos salmos, orações, porque Davi vivia uma vida
com Deus. Ele sempre teve uma vida com Deus. Quando ele ainda era muito jovem e ele começou essa intimidade com Deus, e ele agradava a Deus. E tudo que ele ia fazer antes, ele pedia a Deus. Para ele com Davi, pedia a ajuda de Deus em tudo, e Deus lutava as batalhas de Davi. Davi não fazia nada sozinho, sem Deus. Então aquilo agradava muito a Deus. Quando o rei Saul foi em uma batalha, os filisteus mataram os 3 filhos de Saul naquela batalha sangrenta. E Saul, sabendo que ele ia cair nas mãos dos filisteus, ele acabou se matando com a própria espada. Ele se jogou, ele estava gravemente ferido, ele se jogou contra a própria espada e ele morreu. E não tinha mais nenhum descendente real. Foi quando o povo olhou para Davi e se cumpriu a palavra de Samuel. Conforme o Senhor havia anunciado por meio de Samuel, coroaram Davi, o rei de Israel. Depois que Davi foi rei, Davi não mudou o seu relacionamento com Deus. Davi cada vez ficou mais íntimo de Deus. Cada dia que passava, ele se tornava mais íntimo de Deus. A história de Davi é a de muitas pessoas. Às vezes elas nem sabem, elas nem se reconhecem tão importante. Elas são tão maltratadas, tão desprezadas como Davi era. Davi era desprezado pela família. A família ria de Davi. Davi era só um pastorzinho de ovelhas para os irmãos. E ele fazia o que o pai mandava. Davi estava pronto para fazer. Tem pessoas que elas fazem tudo pelos outros, tudo. E mesmo assim elas não se sentem valorizadas. Só que elas não sabem o valor que elas têm, porque Deus observa tudo. Deus é um Deus amoroso e justo. Ele vê todas as coisas. Então, quando estamos sozinhos, quando estamos em nossos lares ou em um trabalho, fazendo qualquer coisa, Deus está nos observando e Ele vê o mais íntimo de nós, que é o nosso coração. Ele nos conhece mais do que nós mesmos, porque às vezes a gente passa por coisas e fica um pouco confusa com as emoções. As emoções, elas mentem muito pra gente. Quando uma pessoa está abalada emocionalmente, porque escutou muitas coisas contra a vida dela, contra a pessoa dela, é tudo de negativo, se falando sobre a pessoa dela, ela começa a se achar inferior às outras. Ela começa a se distanciar, ela acha que tudo gira em torno disso, que as pessoas olham para ela e já falam que ela já começa a pensar um monte de coisas negativas a respeito da pessoa dela. E não é nada disso. Quando pessoas não gostam de ver aquela outra pessoa bem, ataca logo ela é usada. Infelizmente, tem muitas pessoas usadas pelo inimigo das nossas almas. Pessoas que não têm coração bom e elas deixam com que mágoas, ressentimentos, raivas, inveja, todos esses sentimentos são ingredientes para o inimigo pegar aquela pessoa e usar ela para destruir vidas. E a boca daquela pessoa, infelizmente, é usada para fazer coisas terríveis. Porque uma pessoa que ela se julga superior a outra ou às outras, ela acha que ela está
fazendo a coisa certa, ela não enxerga. Não é nem por maldade assim pura, eu sei. Tem uns que se sentem felizes em fazer mal para o outro. Mas na maioria das vezes o inimigo ele pega essas pessoas para fazer a destruição mesmo. Destruição de mentes, de alma ferida. Uma pessoa que ela é muito maltratada, ela fica com a alma ferida. Se ela não buscar a Deus, ela vai se sentir sempre inferior, ela vai se sentir menos, ela adoece. Começam a aparecer enfermidades físicas, além da mental, né? Que a pessoa fica muito abalada emocionalmente, começa a mudar o comportamento, começa a ficar triste, sem vontade. Só que eu venho te dizer que todo aquele que busca a Deus tem uma transformação. E queira ser certo, não certo aquele que quer brigar e quer mostrar que é certo. Não brigue com ninguém, não vale a pena. Se você for brigar com uma pessoa que chamamos de tolo, aquela pessoa que se acha tão importante, tão superior, é um tolo. Por quê? Porque ele não enxerga o mal que ele está fazendo para a vida dele. Ele não entende. Ao invés dele usar a inteligência, a sabedoria, a saúde dele para fazer coisas boas e ter uma vida boa, saudável, em todos os sentidos, que é a prosperidade do Senhor em todas as áreas da vida da pessoa, ele usa aquilo que ele tem de melhor para o mal. Então é tolice, porque depois tem consequências. Não adianta, ninguém foge das consequências. Todos os nossos atos têm consequências, os ruins e os bons. E Davi, a consequência de Davi foi os bons atos de Davi. A intimidade que ele começou a ter com Deus, aquela busca dele incessante, que mesmo quando ele estava sozinho lá no cantinho dele, ele salvou, ele cuidava bem das ovelhas do pai, e ele lutou com o urso, lutou com o leão, e ele vivia em função de cuidar daquelas ovelhas. Ele cuidou bem das ovelhas, independente da maneira que ele era tratado pela família dele. E ele falava com Deus, tudo ele conversava com Deus. Então vamos começar a nos ver diferente, a nos ver mesmo aquela pessoa que se acha inferior, que acha às vezes até que Deus abandonou. Tem pessoas que se acham que Deus abandonou. Deus não abandonou. Quando você estiver pensando nisso, olha para o céu, conversa com Deus. Ele está só esperando você conversar com Ele. Conta quais os seus problemas, as suas dores. Conversa com Deus à tua maneira, com respeito, com amor. Busca Deus de todo o coração. Pede uma transformação, o Espírito Santo, uma transformação, que Ele te transforme em nome do Senhor Jesus. Porque és precioso e és preciosa para Deus. Não só é uma frase, Ele muda a vida, Ele transforma, Ele tira pessoas que são os improváveis, aquelas pessoas que as pessoas não dão mais nada por ela, acha que ela... Imagina que aquela pessoa que estava lá, escondida, às vezes donas de casa que são tão discriminadas e ficam lá cuidando só da sua casa, da sua família, se doando, dando tudo de si, orando pela família, e a família não dá valor. Às vezes a família não dá valor. Encontra uma roupa lavada, encontra uma comidinha na mesa, encontra a casa limpa, tudo feito, e não dão valor. E ainda falam: você não trabalha?
Quando chega uma pessoa que vai fazer faxina ou vai lavar uma roupa em uma casa, ela vai fazer o quê? Um trabalho. E ela ganha o seu dinheiro digno, e ela é digna porque ela está trabalhando, e ela vai embora e ela recebe o seu dinheiro e fica feliz porque é o trabalho dela. E ela tem que ser respeitada e admirada pelo trabalho dela. Por que que a dona de casa, que faz tudo isso de graça, ainda recebe o título de que não trabalha? A única coisa que não acontece é ela receber o salário dela. É muita injustiça com as donas de casa. Certo que ela está cuidando do que é dela, mas esse título, isso tem que mudar. Ela não pode, ninguém pode falar que uma dona de casa não trabalha. Ela só não tem remuneração, mas ela trabalha mais do que muitas pessoas, porque ela é mais cobrada, porque ela fica em casa e todo mundo é marido quando chega, é filho, exigindo camisa, roupa. Cadê minha camisa? Sabe aquela que você não passou? E ainda fala coisas que as mulheres às vezes começam a se sentir com a autoestima baixa, começa a mudar a situação emocional, mexe com a emocional. E essas pessoas começam a se sentir excluídas, porque muitas são maltratadas de verdade, pelos filhos também. Tem filhos que não agradecem, que são ingratos, que dormem muito. Quantas mães não passam por isso, com filhos dormindo até meio-dia, 1 hora, e elas implorando para que eles acordem, para estudarem, para ir para uma escola de tarde, para um colégio. Quanta coisa essa mulher não passa. E ela ficou ali para não brigar com o esposo, porque o esposo, não, você não vai trabalhar, você vai cuidar da casa, eu sou o provedor, não vai faltar nada, senão a casa vai ficar, e as crianças, e eu não quero que você trabalhe, eu não aceito que você trabalhe. A mulher começa a ficar se sentindo mal, porque ela começa a perder anos da vida dela, anos que ela poderia estar estudando, que ela poderia estar trabalhando, ela poderia ter o dinheiro dela para comprar as coisas para ela, para levar as coisas para os seus filhos, e ela fica dependente daquela outra pessoa que só a maltrata. Quando nós olhamos a cada ano, os anos passam rápido. E a gente olha e fala, e aí, o que aconteceu de diferente? Sempre pode haver mudança. Na vida de Davi, quem que acreditava que Davi ia ser rei? Samuel chegou na casa dele, ungiu ele rei, foi escolhido por Deus, mas Davi continuou na mesma vida, Davi continuou a mesma coisa. Mas quando foi depois, com anos depois, Davi governou. Davi foi rei. Aí você fala, mas foi Davi. Você também é filha do rei. Você também é filho do rei. Homens também podem acontecer a mesma coisa. Tem homens que eles, por ter escutado tanto que ele era burro, desculpe a expressão, mas tem pais que chamam os filhos de burro, chamam os filhos de palavras de maldição, falam muitas palavras ruins, que você não vai conseguir, que você não serve para nada, você não vai estudar porque você tem que me ajudar nesse trabalho. E tem homens, tem rapazes que eles já são criados na profissão do pai e eles não vão fazer aquilo que eles gostariam de fazer. Mas vamos orar a Deus, vamos pedir a mudança, a transformação, porque cada um tem o seu propósito aqui na terra. Você não precisa continuar assim, porque é o nosso Deus que cura e liberta. Você só precisa dar o primeiro passo, se olhar no espelho e saber de quem você é, de quem você é filho, de quem você é filha. Se ame de verdade. Vocês são filhos do rei, nós somos filhos do rei.
Você que faz a coisa certa, chega na presença do rei, te ajoelha, te humilha a Deus, não te humilha a pessoas. Não fica pedindo, por favor, faça isso para mim. Por favor, me dê isso. Não, peça a Deus. Peça a Deus, peça ao Espírito Santo de Deus e Ele vai te dar estratégias, Ele vai te dar. Agora, quando alguém chegar e te fizer uma proposta que você sentir que é de Deus, aceita para o trabalho, para os estudos. Não para mais tua vida. Começou um novo ano e você pode governar, igual Davi governou. Você pode governar a sua casa e deixar de ser tão submisso, submissa. Mas não é com brigas. As coisas de Deus são na paz, não é com brigas. Davi, quando foi pegar o trono dele, ter o direito, pegar não, quando ele foi chamado. Ele não foi brigar com Saul para tomar o trono de Saul. Pelo contrário, ele serviu a Saul. Ele não foi tomar o reino de Saul. Então não é com brigas, não é com contendas, não é com arrogância, nem dizendo assim, você me paga, eu vou mudar, eu vou mudar. Os filhos de Deus, eles ficam em silêncio. Eles trabalham em silêncio, como Davi. Sabe, as pessoas falam por trás dos bastidores. Por trás dos bastidores, você busca a sua intimidade com Deus, porque é Ele que vai fazer a transformação e o milagre na tua vida. Se você está pedindo para que uma pessoa... Porque tem casamentos que são casamentos bons e de repente há uma mudança em um dos cônjuges e às vezes é inveja. Ore pelo seu casamento, peça a Deus todos os dias para proteger o seu casamento. Não fique falando das coisas que são boas para todo mundo. Não fique fazendo propaganda. Você não sabe quem está ouvindo os sentimentos daquela pessoa. Guarda teus tesouros. Guarda a tua vida. Conversa com Deus. Você, quando está conversando com Deus, você não está sozinho. Você está com o Espírito Santo de Deus todos os dias do teu lado. Você não se sinta só. Se você trabalha em uma empresa e você já tantos anos e você almeja um cargo melhor porque você se dedica, conversa com Deus, pede a Deus, conversa com o Espírito Santo de Deus, fala, Espírito Santo de Deus, toca com teu amor e poder no meu superior para que ele veja as minhas qualidades e que eu suba de cargo e que eu governe, que eu chegue até ser gerente, ser o que você quiser, desde que seja a vontade do Senhor. Ora, pede direcionamento, e quando você tem sonhos dentro de você, isso aí não é coisa da sua cabeça, isso aí é Deus quem colocou. O Espírito Santo fala conosco todos os dias, a todo momento. Vai fazer todos os teus afazeres, conversando com o Espírito Santo de Deus, você vê a transformação que Ele faz na tua vida. Não são pessoas que nos transformam. É a força do Espírito Santo que nos transforma. E quando você começar a orar por uma pessoa da sua casa, pedindo a transformação, não vá você brigar com ele para ele se transformar, porque você não vai conseguir. Isso não é palavra de maldição, é a verdade. Ora ao Espírito Santo, pede que ele faça a transformação. Se aquela pessoa que você está orando, ela tiver um coração que aceite, que tenha sensibilidade, ele vai aceitar a transformação do Espírito Santo. E você vai ver a diferença no seu lar, no seu trabalho, na sua vida. Mas não brigue com ninguém. Para a gente conseguir o melhor lugar, para a gente governar, para todos nós temos que passar por algumas coisas, sabe, um teste.
que você faz várias provas, aquelas pessoas elas passam a tarde inteira ali, mas elas se prepararam muito antes. Não é só aquela tarde que ela vai responder aquelas questões daquelas provas. Quanto tempo as pessoas passam estudando, se preparando? Quantas horas, ao invés de estar com amigos, amigas, são jovens, são pessoas mais maduras, são pessoas mais, às vezes até que já têm a sua própria profissão, mas almeja um cargo melhor e vão fazer os concursos, vão fazer as provas, mas elas se prepararam. Elas estavam muito bem preparadas, porque enquanto os outros estavam se divertindo, ela estava se preparando. Aí você pode falar, mas eu já estou dessa idade, não dá mais tempo. E se você viver mais 30, 40 anos? Você vai viver só pensando no que você gostaria de fazer? Você não sabe o dia de amanhã. Você não sabe para o que Deus te chamou. Escuta a voz do Espírito Santo dentro de você. Não leve a sua vida pensando no que os outros falam e em função das pessoas falarem, não dá mais para fazer isso, porque o governo está assim, não dá mais para fazer isso, senão o teu marido ou tua esposa não vai gostar. Se for certo, faz. Nós não podemos fazer coisas erradas com as pessoas que convivem com a gente e com nós mesmos. Não faça nada de mal com você, não judie de você, não fique você se torturando a vida inteira. Faça algo por você, de verdade, porque você é filha de Deus também. E Deus ama aqueles que fazem tudo com amor. Se você está cuidando da sua casa com amor e você tem um sonho de fazer algo mais para você ganhar o seu próprio dinheiro, as pessoas falam assim, vai lá, de repente você ganha um dinheirinho, você faz alguma coisinha. Não pense assim. Você pode ganhar seu próprio dinheiro, você é capaz. Se você faz um bolo gostoso para a família inteira, começa a fazer bolo e começa a oferecer para a vizinhança. Começa a colocar na internet. Hoje tem várias ferramentas. E você de repente ama fazer doces, pudins, coisas gostosas. Você que costura, mas não tem a coragem de fazer um conserto na roupa de uma pessoa, mas você sabe consertar todas as roupas da sua família, se dedique. Tem ferramentas hoje na internet que ensina vários cursos grátis para as pessoas se capacitarem e trabalhar mesmo dentro de casa. Mas não fique parada. Tem meninos, rapazes, eu já vi rapazes que começaram a fazer bolo na casa dos pais, dentro de sua própria casa, bolo com cobertura, e de repente eles colocaram na internet e viraram um sucesso vendendo bolos. Se junte com seus filhos, ou você mesmo sozinho, você que é homem também sozinho, faça alguma coisa na área que você gosta. Não fique parado, tem internet para oferecer. Se você não quer sair, você coloca, você faz uma propaganda. Vamos falar com o Espírito Santo, nosso aconselhador, nosso ajudador. Deus trouxe seus filhos com propósitos aqui na terra. E você que é bom no que faz, não desperdice o seu tempo conversando com outras pessoas, às vezes até que te desanima. Não faça isso. Davi não perdeu tempo. Davi não escutou ninguém. Vamos nos espelhar. Não é inveja da vida dele. Eu queria ser rei. Eu queria ser rainha. Eu queria ser Davi. Não, cada um tem seu DNA. Nós temos que nos amar da maneira que Deus fez. É isso que agrada a Deus. E quando as pessoas às vezes não dá mais nada por aquela pessoa, de repente há uma transformação na vida dela, porque ela aceitou o chamado dela.
Ela não ficou com medo, porque ela sabia quem estava falando com ela. O Espírito Santo, ele fala conosco, ele nos dá a direção. Davi foi ungido e Davi não ficou reclamando. Quando é que eu vou ser rei? Por que eu fui escolhido e eu ainda continuo desse jeito? Olha quantos anos Davi teve que esperar, quanto tempo ele teve que esperar. Davi sofreu muito até chegar lá. Então, não se ache excluído, não se ache excluída. É hora de governar. Governe sua vida. Peça ao Espírito Santo de Deus, seja meu governador, seja meu ajudador. Abre os meus caminhos, Senhor. Em nome de Jesus, abre os meus caminhos. Tira as vendas dos meus olhos espirituais. Tira as pedras de tropeço do meu caminho. Coisas que eu não vejo, que o Senhor vê. Vem em meu favor, Senhor. Em nome de Jesus, eu creio nessa promessa do Senhor. Eu creio nessa palavra. Você que está ouvindo esta oração, não se engane, ele está falando com você. Aí você fala, eu já tenho meu trabalho, graças a Deus. Se Deus colocou um sonho no teu coração, você pode subir de cargo, você pode melhorar a sua renda. Conversa com o Espírito Santo, só não larga o teu trabalho, não larga. Escuta essa palavra. Todo aquele que escutar essa palavra, tem algo que Deus está falando com você. Quando a palavra de Deus não volta vazia. Se você acha que você não é escolhido ou escolhida, pois aceite essa palavra em nome do Senhor Jesus, porque a partir desse momento, sinta-se escolhido e escolhida por Deus. E isso que eu estou falando não é para te agradar, é a vontade do Senhor. Onde esta oração chegar, é porque Deus te escolheu. Se você estiver ouvindo, é porque você é escolhido, escolhida. Cuida da tua profissão. Se você trabalha com beleza, com maquiagem, com beleza, Deus tem um grande propósito na tua vida. Porque quando eu estou fazendo as orações, às vezes as pessoas não acreditam. Quando eu estou fazendo as orações, às vezes não são todas as orações, mas às vezes Deus me mostra, vem claramente na minha mente. Eu vi uma pessoa que ela trabalha com beleza, com produtos de maquiagem, produtos de perfumaria, mas eu vi. Então você está sendo escolhido, escolhida por Deus agora. Creia. Senhor, em nome de Jesus, eu te entrego a vida de todo aquele que está ouvindo esta oração, Pai. Vem, Espírito Santo de Deus, com teu amor e poder, toca nas pessoas, Pai, para que elas entendam o chamado delas, para que elas saibam que elas vieram para governar e que foi um tempo que passou. O que passou ficou lá atrás, como Davi. Chegou o tempo de Davi governar. Escuta a voz do Senhor. Chegou o tempo de você governar. Governe sem arrogância. Continue sendo fiel a Deus. Seja humilde, seja simples de coração. Se arrume, se cuide bem da sua aparência. Isso é muito bom. Isso você vai passar saúde, você vai passar credibilidade para as pessoas e você vai estar mostrando que Deus está trabalhando em tua vida. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço, protege as nossas crianças, protege os nossos lares, as nossas famílias, em nome do Senhor Jesus. Envia exército de anjos, Pai, põe ao nosso redor, vem nosso ajudador, nosso cuidador. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos, abre os nossos caminhos, afasta tudo que não é teu e nos livra de todos os males e perigos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Para a tua glória. Amém.